Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel, VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais em seus projetos. Na aula de hoje a gente vai dar sequência à criação do nosso sisteminha em VBA, que faz relatórios em PDF, TXT, envia isso por e-mail e ainda te dá aí a possibilidade de filtros de forma bem bacana, bem dinâmica para você poder implementar nos seus projetos, evitando estratégias que podem gerar travamento para você. Essa já é a quinta aula dessa nossa sequência, então, se caso você tenha perdido alguma das outras aulas ou se você chegou agora no nosso canal por esse vídeo, então vai lá na descrição do vídeo, lá tem um link para todas as outras aulas e também o da base de dados que a gente está utilizando, tá? Então você pode ou assistir as aulas anteriores ou acessar o Google Drive, baixar a nossa base de dados para que você possa acompanhar o projetinho junto com a gente. Assim fica mais fácil para você conseguir entender tudo que a gente está fazendo, porque quando a gente está aplicando enquanto aprende, fica muito mais fácil para a gente fixar aquilo. Bom, na descrição do vídeo você também vai encontrar os meus contatos para rede social, WhatsApp e assim por diante. Então pode entrar em contato caso você tenha alguma dúvida ou deixar aqui na descrição do vídeo. Né? Então isso ajuda a gente a entender o quanto vocês estão gostando ou não dos nossos conteúdos. E se você tiver alguma ideia de conteúdo que você gostaria que fosse abordado, né, ou algum assunto que a gente tratasse aqui, é só deixar na descrição do vídeo e a gente vai fazer o possível para montar um conteúdo bem bacana sobre isso também. Essa sequência, inclusive, está sendo feita em resposta a uma solicitação de uma pessoa que estava acompanhando os nossos vídeos e fez a pergunta de como fazer relatórios em TXT. Então, a gente ampliou um pouquinho o projeto e está fazendo esse conteúdo bem bacana aqui para vocês. Tá bom? E se você gostou dessa nossa ideia, se você já curte o nosso canal e tudo mais, então curte o vídeo, se inscreve no canal para você não ficar de fora, porque todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdo novo falando de Excel e de VBA de forma bem descomplicada para você. Bom, mas chega de conversa e vamos lá para o Excel para a gente poder dar sequência para o nosso vídeo de hoje, porque hoje é dia da gente trabalhar com filtro. Bom, galera, então esse daqui é o nosso sisteminha. Como eu disse, essa é a quinta aula, então a gente já fez uma quantidade relativamente grande de coisas, tá? Então eu tenho uma homepage aqui onde eu coloquei meu logo. Lógico que na sua situação, no seu projeto, você vai fazer isso com uma máscara que for mais adequada para você, para a tua empresa ou para o teu cliente. Eu vou, aqui do lado, né, eu tenho um botãozinho que vai acessar então o nosso sistema e um que esconde esse sistema. A gente tem aqui uma list box, né, que vai refletir lá a nossa base de dados, né? Então a gente fez essa alimentação por meio de um módulo específico para isso. A gente fez isso, se não me falha a memória, na nossa segunda aula. A gente criou aqui alguns botões, né, que vão fazer a parte mecânica da exportação para PDF, para TXT e o envio por e-mail, tá? Então nessas condições aqui a gente tem uma estética já bem interessante no nosso projeto. A gente fez aqui também um quadrinho, né, para fazer os filtros de dados, que é justamente onde a gente está trabalhando, onde a gente concluiu nossa aula passada. Na aula passada, a gente criou uma segunda list box, que é essa daqui, onde aparecem os nomes ali dos nossos colaboradores, dos vendedores, para a gente poder filtrar qual vendedor a gente quer que apareça. E aqui do lado, né, a gente tem também uma questão de datas, né? Então, para a gente poder filtrar um range, né? Uma data a partir de tal período, né? Ou os dados até tal data, alguma coisa do tipo, ou entre um período completo, né? Então, a gente tem esses dois campos. E é justamente por esses campos que a gente vai começar o nosso trabalho de hoje, tá? Por quê? Na aula passada a gente fez essa entrada e saída aqui com o texto padrão, que fica super legal, mas ainda existe um problema. Existe a possibilidade da pessoa digitar alguma coisa que não deveria, alguma coisa incoerente com o seu projeto. Como assim? Aqui é um campo de pesquisa de data, então espera-se que a pessoa digite uma data válida. Mas existe a possibilidade da pessoa digitar outra coisa, então pode considerar que ela vai digitar alguma outra coisa. Tá? E isso vai gerar problema aí no seu projeto, vai gerar erros, você vai ter que ficar tratando isso e dá muito mais trabalho e acaba tendo uma certa chance de que gere reclamação do seu cliente. Tá? Ou o sistema fique ruim de você utilizar mesmo.
Então, quais são os problemas aqui? Só para isso ficar claro para todo mundo. Primeiro problema, se é data, eu não deveria poder escrever texto ali dentro. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, se é data, eu não deveria poder colocar, por exemplo, 31 de fevereiro de 2023, porque essa data não existe. Né? Então, essas duas condições precisam ser evitadas. O seu próprio sistema vai controlar isso e evitar que a pessoa faça esse tipo de preenchimento. Tá? Uma outra questão também que não pode acontecer é a pessoa fazer um preenchimento de data incompleto. Né? Então, por exemplo, a pessoa coloca aqui 202, né, no ano, um número a menos ali, que não faz o menor sentido, o Excel nem vai conseguir trabalhar com isso. Tá? Então, a gente não vai permitir que nenhuma dessas três situações aconteça. Para fazer isso, a gente vai trabalhar aí com o evento Exit, o evento KeyPress dessas nossas caixinhas, tá bom? Então, para fazer isso, vamos lá para a nossa caixinha de início, né? Então, que é a nossa TB início, eu vou dar 2 cliques nela, e a gente já tem 2 códigos, né? 2 eventos programados para essa caixa, que é o evento de entrada e o evento de saída dessas duas caixinhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar o meu trabalho com o meu evento de saída, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, toda vez que a pessoa sair da caixa e a caixa não estava vazia, eu vou colocar, vou fazer com que ele verifique se aquele texto que a pessoa deixou lá naquela caixinha é uma data válida ou não. E se não for, eu vou avisar a pessoa. E aí eu vou precisar fazer algumas alterações aqui. Primeiro, eu vou fazer uma questão aqui em cima, olha. Antes até, né? Se, aqui nesse primeiro if, eu vou colocar um OR, tá? OR é ou, tá? Então, eu estou somando dois critérios, 2 testes aqui para esse meu C. O primeiro, então, está perguntando se a caixa é igual a vazio. O segundo, vou perguntar mi.tb início.valor é igual a tp início, que é o próprio texto padrão que a gente definiu. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora vai ter essa possibilidade, ela tem que ser tratada antes do else aqui, porque senão ela vai dar problema no nosso else agora nessa parte que a gente vai fazer. Tá? Feito isso, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o seguinte, olha, else, e vou fazer uma pergunta. If mi.tb início ponto valor, né? Então, até melhor, deixa eu até fazer diferente. If isDate mi.tb início ponto valor, fecha o parênteses, igual a true, a false, até vai ficar mais bacana. Bem, então, o que eu estou perguntando aqui, né? E um end if para eu não me esquecer dele. O que eu estou perguntando aqui, galera? É o seguinte, eu já sei que não ficou nem vazio e nem com texto padrão. Então, a única outra possibilidade que eu quero aceitar é uma data. Essa pergunta aqui, olha, isDate, né? Essa estratégia isDate, o que ele faz? Se esse valor, que é o valor que a pessoa escreveu lá dentro da sua caixinha, pode ser entendido como uma data, ele vai retornar true, né? Que seria verdadeiro. Agora, se não, ele vai retornar false. Então, a pergunta aqui literalmente é, esse valor é uma data ou não? Toda vez que ele retornar false, quer dizer que a pessoa digitou alguma coisa que não podia. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar o seguinte, olha, vou avisar a pessoa que ela digitou alguma coisa que não pode. Então, MSG Box, né, então para aparecer uma coisa na tela, e aí eu vou ter o prompt, né, que é o texto que eu vou passar para a pessoa. Eu vou colocar o seguinte, olha, atenção, ponto de exclamação, né, a data informada, o valor informado não é uma data válida, né? Favor. Vou até deixar só até não é uma data válida só. Se você quiser, você pode até colocar texto maior. E eu não sou muito criativo, por isso eu vou deixar um textinho mais simples aqui. Então esse é o texto que vai aparecer na tela para a pessoa.
Depois eu vou colocar uma vírgula. E aí vão aparecer várias opções aí para vocês. Essas opções são opções de caixa de texto que você quer que apareça. No nosso caso, isso daqui é um erro. A pessoa digitou uma coisa que não deveria digitar ali dentro. Então eu quero chamar a atenção dela. Por isso eu vou usar VB Critical. Esse VB Critical vai dar um sinal sonoro para a pessoa dizendo que ela fez uma coisa que não devia, né? E além disso, vai aparecer um xão vermelho junto da sua message box, que fica uma cara bem legal ali, mostrando que realmente a pessoa pisou na bola. E depois, novamente, uma outra vírgula, e eu vou colocar o título da nossa message box. Se eu não colocar nada, vai ficar aparecendo Microsoft Excel, o que não é nada legal e, sei lá, pouco bonito, né? Então eu vou colocar um texto meu. Eu vou abrir aspas, porque isso é um texto, e vou colocar entrada inválida, né? E vou fechar aspas. Depois disso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, olha, por quê? Eu vou limpar esse texto errado que a pessoa preencheu para evitar que ela tente executar o filtro com a data errada. Então, o if me, se você quiser, você pode até copiar de lá de cima. Eu vou digitar aqui de novo, justamente para garantir que todo mundo pegue o jeito, tá? If me.tb início, então dentro do meu controle tb início, eu vou fazer duas alterações. Ponto valor é igual a tp início, que é o nosso texto padrão que a gente já definiu, e o ponto for color vai ser igual a md cores ponto cinza claro, end with. Perfeito. Então agora, toda vez que a pessoa digitar alguma coisa que não é data, ele vai fazer isso. Vamos testar. Então, salvei o meu programa, rodei, vou vir aqui no início, né? Então eu vou colocar uma data qualquer. Então vou colocar 25/12/2023, é uma data que existe. Saí da caixa e ele não fez nada. Agora eu vou vir aqui e vou escrever um texto bem maluco. Saí da caixa, olha o alerta. Né? Então atenção. Até ficou errado aqui meu texto, né? O valor informado não é uma data válida, né? Porque eu comecei com outro texto, mudei de ideia, enfim, mas isso aqui eu já corrijo. Esse xão aqui é aquele VB Critical que a gente usou, e aqui o título, né, em data inválida que eu tinha colocado lá na message box. Quando der OK, né, ele vai voltar lá para o padrão de caixa vazia, obrigando a pessoa a fazer de novo ali o preenchimento antes de apertar aqui no filtro, porque senão não vai filtrar nada. Então percebe que desse jeito já melhorou bastante, né? Meio que já resolveria aí o nosso problema. Se eu tentar 31 de fevereiro de 2023, data que não existe, mas é uma data, ele também pega ali o erro, tá? Então não é só texto. Se a pessoa digitar uma data que não existe, também vai pegar e também vai entender. E se por acaso for o ano bissexto, que a pessoa colocou 29 de fevereiro, que só existe no bissexto, o próprio VBA vai entender isso sem problemas. E só vai alertar para a pessoa quando for um ano que não tem 29 de fevereiro, por exemplo. Tá? Então é bem legal, super fácil de fazer e já atende a nossa necessidade. O que eu vou fazer agora, pessoal? Primeiro, né, eu vou corrigir essa message box que eu coloquei ali. E o segundo, eu particularmente gosto de que essa caixinha de data ela tenha uma interface mais propensa ao acerto. Como assim? Eu evito que a pessoa possa digitar coisas que vão fazer com que ela erre, tá? Então, a gente vai fazer isso de forma bem passo a passo aqui na nossa caixinha, tá bom? Mas primeiro, então, eu vou corrigir essa message box e vou fazer a mesma solução aqui na TB Fim. A gente vai fazendo as duas aí em paralelo, tá? Então, eu vou voltar aqui na minha message box, na minha TB início, vou corrigir aqui, removendo esse A que está sobrando aqui no meu texto. Perfeito. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Olha, isso daqui é o mesmo texto para que a gente vai fazer na nossa TB fim. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso copiar esse meu código inteiro, até para você não se confundir. Você pode pegar o código inteiro, tá? Dar um Ctrl C. Você pode vir aqui em cima, olha, e escolher a sua outra caixinha, que é a nossa TB fim. Vir no evento exit da sua TB fim. Então, aqui estou na TB fim, evento exit. E colar aquele código em cima do código que você tinha antes.
ok? Então eu colei o código em cima do código que eu tinha antes. E aí o que vai acontecer aqui? Tem duas coisas aqui que eu preciso mudar. Todos os meus TB início tem que virar TB fim. E todos os meus TP início tem que virar TP fim, tá? Então, como que eu posso fazer isso aí com uma velocidade boa, né? Eu posso fazer o seguinte, olha, Ctrl L, né? Então vai aparecer aqui a minha ferramenta de localizar. Eu posso colocar aqui, olha, para fazer as minhas alterações só no procedimento atual. O que é procedimento atual? É essa sub aqui, é só esse evento, não vai trocar o resto do código, tá? Então preste atenção para você mudar aqui só no procedimento atual, é aqui que mora o perigo, tá? E aí eu vou vir aqui em substituir. E aí eu vou colocar na caixinha de cima o que eu quero que substitua, eu quero que troque a palavra início, né? E aqui, pelo que eu quero que substitua, eu quero que troque pela palavra fim, tá? Então, se eu fizer isso e clicar aqui em substituir todas, ele vai me mostrar que foram feitas, né, 8 correções. E aí, olha, todos os meus TB fim apareceram, e todos os meus TP fim também já apareceram. Então, percebe quanto é bacana a gente trabalhar com padrões na nossa programação, né? Eu tenho uma única palavra que quando eu faço substituição já troca TB, TP, já troca tudo. E o nosso código já vai funcionar perfeitamente. Tanto que se eu salvar e rodar ela desse jeito, e agora testar na nossa caixinha de fim, tentando colocar um texto, ele já vai aparecer mensagem entrada inválida, atenção, o valor informado não é uma data válida, né? Se eu tentar colocar lá o 31 de fevereiro de 2023, também não vai me deixar fazer, né? Então, olha que bacana, né? De novo, aí o poder de você ter um código organizado, com padrões de nomes para as coisas e tudo mais. Isso facilita muito a tua vida, tá? Perfeito, então até aqui as nossas caixinhas já estariam funcionais, mas eu quero deixá-las bacanas. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui na TP início de novo, que é a nossa caixinha padrão, e depois a gente vai copiando tudo para fim. E aí eu vou adicionar um terceiro evento agora. Então a gente já tem Enter, a gente já tem Exit, agora eu vou colocar o evento KeyPress, tá? O evento KeyPress, galera, é o seguinte, ele vai pegar para vocês todas as teclas de teclado que geram um símbolo. Algumas aulas atrás, eu acho que lá na nossa terceira aula, a gente fez a exclusão de uma informação da nossa list box usando o botão delete. E lá a gente usou o evento keydown, tá? Tem que tomar cuidado porque keypress e keydown são coisas bem diferentes, tá? Então são controles diferentes. Mas a principal diferença que você pode entender entre os dois é o keydown que a gente usou lá na listbox, ele pega todas as teclas, inclusive o delete, o enter, o backspace, o ESC. Agora, o keypress, ele não pega todas as teclas, ele pega só aquelas que vão gerar caractere. Então, o delete, o enter, o ESC não vão ser pegos por ele, tá? Uma outra diferença é o seguinte, o keypress, ele usa a variável keyASCII, que vem lá da tabela ASCII 2, tá? Então, que se você já usou em alguma outra estratégia de programação, você lembra lá que tem um código que gera cada caractere. O keydown, ele usa a variável keycode, tá? Que às vezes gera uma certa confusão. Então, no keypress, a gente vai usar sempre keyASCII, tá bom? Mas não precisa se preocupar, porque isso não é complicado. O que a gente vai fazer aqui dentro desse nosso controle? A primeira coisa que eu vou fazer é impedir que a pessoa use qualquer tecla que não seja de número, tá? Então, eu não quero que essa pessoa digite nada que não seja número. E aí, eu vou usar, então, uma estratégia que desliga o teclado da pessoa toda vez que ela digitar outra coisa, que não seja número. Como que eu vou fazer isso? O primeiro passo é descobrir quais são os códigos de todos os números no meu teclado, tá? Então, todos os teclados usam os mesmos códigos, então pode ficar tranquilo. Eu, normalmente, já uso isso daqui, então eu sei que vai dar 48 para o 0 e 57 para o 9, mas e se você não sabe? Se você não souber, você pode fazer o seguinte, olha, colocar aqui message box e
ASCII, que é justamente ali a nossa variável, tá? Então, o que ele vai fazer? Toda vez que você pressionar uma tecla agora, ele vai aparecer o código na tela, que facilita a vida. Então, se eu rodar aqui o nosso projetinho, vier na caixinha e apertar o botão 0, ele vai aparecer o número 48, que é o código do zero. Se eu apertar 1, vai aparecer 49. Né? E olha que interessante, primeiro ele aparece o código na tela e só depois ele escreve 1 lá. Percebe que quando der OK, o 1 vai aparecer, olha lá. Então, por quê? O momento que ele executa é antes de escrever. Por isso que esse controle aqui, esse evento aqui, é super bacana para a gente. Então, 0 é 48, 1 é 49. Né? Então, os números estão todos em sequência. O 9, que seria o último dígito, é o 57. Tá? Então, eu quero que a pessoa possa utilizar todos os caracteres entre 48 e 57. Nada fora disso. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, ele vai só dar o erro lá que a gente já tinha colocado antes. Eu vou voltar aqui no meu evento KeyPress. Agora que eu já sei os meus códigos, eu não preciso mais disso aqui. Eu vou fazer uma pergunta. If keyASCII é menor do que 48, que é o 0, ou né, keyASCII é maior do que 57, que seria o 9, then, né, então quer dizer que ele digitou qualquer outra coisa que não é número. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou zerar esse código da pessoa. Então, não vou deixar a pessoa escrever. Né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. keyASCII igual a 0. Tá? 0 é um null. É como se fosse vazio. Então, ele não vai fazer nada quando a pessoa digitar qualquer outra coisa. E depois, eu vou fazer o seguinte. Exit sub. Ele sair do código em diff. Perfeito? Então, isso daqui só deixa a pessoa escrever número agora. Então, se eu vier aqui, rodar, selecionar a caixinha e tentar escrever letras, ele não vai deixar. Números, ele me deixa escrever qualquer coisa. Okay? Se eu sair agora, ele vai dar erro novamente, porque não é uma data. Só que tem um problema. Para a pessoa poder escrever data, ela precisa colocar as barras. Né? E eu quero que a pessoa possa preencher isso de forma bem legal. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou definir uma variável aqui. Então, eu vou colocar um dim C, que vai servir para contar o meu caractere as double. E eu vou definir um dim D as string. Lembrando, double é um número, string é um texto. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, C vai ser igual a mi.tb início, ponto, e até vou fazer mais bacana ainda, para ficar mais enxuto até nosso código. Olha. Vou fazer outra variável aqui, dim tp tb as msforms.textbox. Então, tb é uma caixa de texto. Qual? A início. C é um número, D é um texto. Então, eu vou setar a minha tb, set tb igual me.controls, é um controle dentro do formulário. Qual controle? tb início. Início. Fecho aspas, fecho parênteses. Os nomes têm que estar sempre dentro de aspas, tá? E eu vou fazer o seguinte, então depois que ele setou, eu vou falar olha, que C, que é o meu número de caracteres, vai ser igual a len ou tb.textlength. O que é textlength? É o comprimento do texto, quer dizer, quantos caracteres existem dentro daquele texto. Tá? E depois disso, eu vou falar o seguinte, o D, né, vai ser igual a TB, ponto valor. Então, ali eu estou resumindo. Então, o D é a data que a pessoa está escrevendo, por isso eu estou usando D. E o C é o número de caracteres que a gente tem ali dentro. Agora a gente vai usar um bloco bem interessante, que é o bloco Select Case. Tá? Eu gosto bastante dele, principalmente para fazer esse tipo de seleção. Você pode entender ele como uma escolha dentro de uma opção de um menu. Né? Então, você tem várias opções dentro de um menu, e aí o VBA vai escolher uma dessas opções com base em uma variável que você vai definir. Tá? Então, a nossa variável de escolha vai ser justamente essa variável C,
que conta, né, com o número de caracteres que já existem na caixa de texto antes de escrever aquele número que a pessoa está preenchendo. Então, como que a gente faz para usar esse tal de select case? A gente vai escrever aqui, então, select case. E aqui eu vou colocar o nome da variável que eu estou monitorando. No caso, é a variável C. E para fechar esse laço, para eu já deixar ele fechado aqui e não me esquecer, eu vou colocar end select. Perfeito. Então, aqui dentro, eu vou apresentar para ele os casos, que são sempre testes lógicos, e o que ele deve fazer em cada situação. Aqui, a gente vai tratar cada caractere de uma forma diferente, para ficar bem legal aí a nossa caixinha de texto que vai receber dado. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar case, então caso, is igual a zero. Ou seja, caso a variável c seja igual ao número zero. Então, toda vez que c for igual a zero, quer dizer que eu estou digitando o primeiro algarismo ali da data. O primeiro algarismo da data, ele pode ser 0, 1, 2 ou 3. Mas ele nunca vai poder ser 4, porque não existe o dia 40 alguma coisa. Por conta disso, eu vou fazer aqui dentro um if. Né? Então, if que ASCII for maior, né? Então, se o 0 é o 48, o 1 é o 49, 2 é o 50, 3 é o 51. Então, se ele for maior do que 51, quer dizer que a pessoa preencheu 4 ou mais. Then, então, eu vou falar que ASCII é igual a 0, ok? Desse jeito, no primeiro dígito, apenas no primeiro dígito, a pessoa só vai poder digitar números entre 0 e 3. Aí a gente vai para o segundo dígito, né? Então, case is igual a 1. E aqui dá para a gente começar a entender o benefício desse select case. Se a gente fosse fazer isso tudo com if, ia dar um trabalhão maior. Né? Ia ter que fazer abre if, fecha if, abre if, fecha if. Com o select case, eu só vou colocando esses case is, né? Aqui eu estou colocando sempre igual, mas pode você, na sua situação, se você quer usar o select case para uma outra condição, você pode colocar diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. Qualquer teste lógico vai funcionar aqui para você. Tá? Então, case is igual a 1. Então, agora o segundo dígito. Né? Então, o primeiro foi o dígito 0, agora o dígito 1 é o segundo dígito, que é o segundo dígito do número. Como é que funciona esse segundo dígito do número? Se o primeiro foi 0, 1 ou 2, o segundo dígito pode ser qualquer um, porque até 2 existe dia 29, né? Então daí não é um problema. Agora, se por acaso o primeiro dígito tiver sido 3, então ele vai... eu não posso ter dia 32, eu posso ter no máximo dia 31. E aí, se o 0 é o número é o código 48, o 1 é o código 49. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, if, novamente, né, lá para fazer a pergunta, D, o que é D? É o texto que já existe lá na nossa text box, tá? Então, vai ser justamente o número que a pessoa já preencheu. Igual a 3, and, né? E ao mesmo tempo que ASCII é maior do que o 49, então, se o primeiro dígito for 3 e a tecla que a pessoa está pressionando é maior do que 1, então, que ASCII é igual a 0 também. Então, também desliga. Percebe que cada situação eu estou desligando em momentos diferentes. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, né? Então, case is igual a 2. Quer dizer que agora a pessoa, se eu for lembrar lá do padrão de data, né? Uma data qualquer, até vou deixar aqui para a gente poder usar como cola, a gente não se perder, seria, sei lá, 25, vou deixar um espaço aqui para facilitar a vida, de dezembro de 2023, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de data. Então, percebe, o primeiro caractere a gente já fez, né, que é o 0. O
Segundo caractere, a gente já fez, que é o 1. Agora, já tem 2 caracteres, que é o caso desse case. E o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar a barra, porque a pessoa não pode mais digitar a barra, então é o próprio sistema que vai colocar a barra para ela. E colocar o número que a pessoa digitou. Só que nesse número só pode ser ou 0 ou 1. Né? Então, o que eu vou fazer? If kiosk é maior do que 49, que é o 1, then kiosk igual a 0. Até eu vou fazer diferente aqui, eu vou jogar ele para baixo. Kiosk é igual a 0. Else, se não, quer dizer que a pessoa colocou lá. Então, a tb.value, que é a nossa text box, vai ser igual a ela mesma, que é o D, o valor que ela já tem, né? E comercial concatenado com a barra, para ele escrever essa barra aqui. Então, se a pessoa já tinha escrito 25 antes, ele vai colocar 25 junto da barra, ok? Perfeito. E aqui, end if. E aí a gente terminou mais um caso. Agora eu vou para o caso 3, quer dizer que o quê? A pessoa, para existir o caso 3, a pessoa digitou, ele já vai pular até o quarto, porque vai colocar aqui a barra e vai escrever o dígito que a pessoa quis. Só que, e se a pessoa apagou só esse dígito aqui? Então ele vai ficar com 3 dígitos sobrando na caixinha de texto. Então, case is igual a 3. Aqui eu vou fazer o seguinte, if kiosk é maior do que 49, then kiosk é igual a 0. Eu também desligo ali a nossa caixinha. E com isso fica pronto aqui até o primeiro dígito do mês. Vamos para o próximo e a gente está acabando já. Tá? Então, case is igual a 4. No caso de ser 4, então aonde que a gente está? A gente está aqui no já temos 4, a gente está no segundo dígito do mês. E o segundo dígito do mês, a regra dele depende do dígito anterior. Né? Por quê? Se a gente tiver digitado 0, daí pode ser até 9. Mas se tiver digitado 1, só pode ser até 2, que é o código 50. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma estratégia que colete só o último dígito ali do texto preenchido. Tá? Como é que eu faço isso? If, eu quero fazer uma pergunta, write, o que o write faz? Ele pega da direita para a esquerda um número de caracteres que você quiser. Então, perceba que aqui no nosso exemplo está escrito essa parte aqui selecionada. Então, eu quero só um dígito contando da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer assim, olha. D, que é o texto, vírgula, 1. Né? Então, o número de caracteres que eu quero que ele pegue. E aí, ele vai pegar só esse dígito aqui. Se isso daqui for igual a 1 e ao mesmo tempo, a 1, a pessoa está digitando, né? Então, kiosk é maior do que 50, então foi um número maior do que 2, then kiosk igual a 0. Percebe que o que eu estou fazendo nessa estratégia toda aqui? Eu estou desligando sempre que a pessoa não pode preencher alguma coisa, tá? E aí, por fim, né, essa daqui é a nossa última que a gente vai fazer, vai ser o seguinte, colocar essa última barra. Quando que tem que pôr a última barra? Quando o caractere é igual a 5. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, case is igual a 5, e aqui no ano eu vou deixar a pessoa preencher qualquer dígito, tá bom? Então, no ano, eu vou permitir que a pessoa preencha qualquer número ali. Lembrando que eu já tenho um código que verifica se esse texto completa uma data. Então, o que eu estou fazendo aqui já é um a mais, digamos assim. Tá? Uma vez um aluno, a gente estava fazendo uma estratégia parecida com essa, e um aluno me perguntou, mas como é que eu poderia controlar para a pessoa só escrever anos, né, existentes, ou anos válidos, né? Primeira coisa é você definir a regra que é válida para você, porque, por exemplo, o ano 1 existiu, né? O ano 1 depois de Cristo, o ano 5000 talvez vai existir algum dia, você vai saber. Mas, enfim, às vezes, para você tem uma regra de range que você quer trabalhar. E aí você pode criar essa regra e defini-la do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Essa é uma possibilidade.
Outra possibilidade é você fazer esse controle junto com aquele exit lá da nossa caixa de texto. Lembrando que a data é um número e você pode controlar se aquele número está entre o range que você gostaria de trabalhar. É uma outra estratégia que eu acho muito mais simples. Mas, independente do que você faça, sempre vai existir a possibilidade da pessoa cometer algum erro, tá? Isso sempre vai existir. Então, a gente faz todo o possível para que nosso sistema seja o mais seguro possível, mas é impossível que ele seja perfeito, tá? Inclusive, quando a gente for fazer o preenchimento de teste, eu vou mostrar um bug ainda que o sistema permite, né, que o segundo controle lá do exit vai pegar, mas que permite a pessoa digitar errado e que, na minha opinião, tá, isso é uma opinião, não vale a pena a gente tentar prevenir, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte, if, ou até melhor, d é igual a eb.value é igual a d e comercial, aspas, barra. Então, isso aqui vai colocar a última barra lá para a gente. E com isso, a nossa data está pronta para ser preenchida. Né? Então, agora eu já consigo preencher uma data aí de forma bem bacana. Então, olha um códigozinho um pouquinho maior, né? Mas quase tudo ficou dentro desse select case aqui. Ok? Então, isso já facilita bastante a nossa vida, o nosso trabalho. Vou salvar aqui nosso código, vou rodar aqui para a gente testar. Abrir aqui o nosso sistema, e aí eu vou vir aqui no início, que é onde eu preenchi. Como a gente já viu, ele não permite preenchimento de texto. Né? E aí eu vou testar agora dígito por dígito. Então no primeiro eu vou tentar 0, deixou, 1, deixou, 2, deixou, 3, deixou, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não. Então, eu vou deixar o número 3 aqui. Então, se eu tentar colocar número 36, ele não deixa. 5, 4, 3, 2, 31, deixou. 30, e aí se eu por acaso tivesse colocado 2 aqui e colocar 29, daí ele permite. Tá vendo que bacana? Então fica bem legal, porque o 39 seria impossível, mas o 29 ele permitiu. E aí, além disso, né, eu posso fazer também o seguinte. Vou colocar aqui no mês agora 2, ele não vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não vai, mas se eu colocar 1, aí ele deixa e já preencheu a barra automaticamente. Como eu coloquei 1 ali, então ele não pode colocar mês 13 ou maior. Se eu tentar 13, não deixa, 12 funciona, tá? E se eu tivesse colocado 0 aqui, então 9 funcionaria. Então 29 do 9 funciona. Mas olha o bug aqui, ó, galera, ele me deixa fazer 29 do 2, tá? Que não existe aí em muitas situações. Ele também me deixa fazer, olha, 31 do 2, tá? Então isso é uma questão que não deveria ser permitido, tá? Bom, deixa eu colocar aqui 3102. Então essa é uma situação que também não deveria ser aí possível, tudo bem? Mas esse é o bugzinho aí que ainda existe, tá? Vou colocar ali o ano, então 2023. Só que qual que é a minha segurança com isso, pessoal? Se eu sair da caixa, lembra que tem lá aquele outro controle que vai perceber que 31 de fevereiro não existe e vai alertar a pessoa. Né? Então, assim, a pessoa vai colocar uma outra data. Então, 28 de fevereiro de 2023 existe. Então, daí ele vai deixar preencher. Perfeito, galera. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui para o fim, exatamente como a gente fez lá com a primeira parte dessa nossa controle, tá? Então, eu vou vir aqui no meu TB início, vou lá na parte aqui do meu evento KeyPress, ok? Vou copiar esse código inteiro, vou lá para meu TB fim, também vou adicionar o evento KeyPress, e aqui dentro eu vou colar aquele código inteiro, tá? Uma facilidade disso daqui é que eu estou usando agora variáveis, tanto para textbox, quanto para C, quanto para D. Então, o único ponto que eu tenho que mudar é aqui, olha, 7tb igual a micontrols tb início vai virar tb fim. É só isso que eu preciso mudar para essa caixa aqui também funcionar corretamente, tá? Então, todo o resto do código vai ser reaproveitado, tudo bem? Então, eu vou salvar isso daqui,
vou rodar o código e aí aqui no de baixo vai aparecer normalmente. Então, sei lá, se eu colocar 12 de 5 de 2023, ele vai fazer perfeitamente ali pra gente, tá? Ótimo. Aí agora, galera, eu quero fazer uma outra questão. Porque aqui, olha, a pessoa ela pode sair digitando um monte de coisa a mais, né? Então eu não quero que isso seja permitido, tá? Como que eu faço para controlar isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar as duas caixinhas de texto, tá? Então eu usei o Ctrl aqui para poder selecionar as duas caixinhas de texto ao mesmo tempo. Vou lá no F4 para abrir aqui as propriedades. Se eu não quero usar o F4, eu posso usar aqui o botãozinho, o ícone ali de janela de propriedades, que é esse da mãozinha apontando ali para o papel. Gosto de trabalhar aqui com categorizado. Então eu vou vir aqui, olha, e vou colocar a propriedade max length, tá? Max length, ela está aqui em comportamento. Ela está com padrão 0. O que é padrão 0? É infinitos caracteres, entenda assim. Ele não está controlando o número de caracteres. Eu vou mudar para 10, porque a data nesse padrão que a gente está utilizando tem 10 caracteres, ok? Então, assim, agora, quando bater 10 caracteres, ele não vai deixar mais escrever, o que fica super bacana e até diminui ainda mais a chance de erro. Então, se eu salvar e rodar assim agora, deixa eu selecionar aqui o formulário, pronto. Rodar ele assim, colocar lá 12 de 5 de 2023, vai, só que depois eu posso ficar tentando escrever lá que não deixa mais escrever, tá bom? E aí tem uma última questão com relação a essa questão de data, né? Para a gente poder terminar isso daqui e ela ficar super legal para a gente. Que é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu sou meio preguiçoso, tá? Quando eu estou digitando, eu quero fazer, se for no ano atual, igual a gente faz lá no Excel, eu quero digitar só 12 do 5, dar o tab e ele sair. Perceba que não dá erro 12 do 5, porque isso aqui é uma data, tá? Só que eu não quero que fique aparecendo desse jeito, porque foge do padrão. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, quando eu sair e tiver desse jeito aqui, eu quero completar com o ano atual. Tá? Como que eu vou fazer isso? Como isso vai ser aplicado dentro, quando a gente sai do código, então eu vou fazer isso aqui no evento exit. Tá? Então, novamente, vou vir aqui para o evento exit. Tá? Então, o que eu vou fazer nessa situação? Tá? Nesse caso aqui, olha, perceba que eu já tenho lá aquela questão do isDate e tudo mais, tá? Então, esse isDate está funcionando perfeitamente ali para a gente, né? Já está ótimo ali para a gente. O que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação que eu tenho aqui e vou colocar depois desse IndWith, eu vou colocar o exit sub, tá? Para evitar que ele rode a parte de baixo que a gente vai fazer agora, porque quando ele entrar aqui, já deu erro, já aconteceu o problema, então já sai do programa. Agora, se não estava vazio, não era igual ao texto padrão, né? Então não era nem vazio e nem o texto padrão. E daí ele vai cair para esse else. E também não era uma data esquisita ali, eu posso até trocar, vai ficar até mais agradável aqui. Estaria na mesma, mas enfim, vai ficar mais agradável. Eu posso colocar aqui, ao invés de exit sub, um else. E aí eu posso tratar da seguinte forma, né? Então, se não era aí alguma coisa esquisita, então quer dizer que é uma data. If, novamente, né? mi.tb início ponto text length é igual a 5. Por que 5? Eu digitei 2 dígitos do dia, foi a barra, então dá 3, mais 2 dígitos do mês. Então, 12/05, por exemplo, como era a minha situação, são 5 caracteres. Então, se for igual a 5, then, e aí eu posso terminar isso aqui até na mesma linha, tá? mi.tb início, ponto, valor, vai ser igual a ela mesma, que é o que já tem escrito, mi.tb início, ponto, valor, e comercial para concatenar, eu vou colocar a barra, ali que vai ser para mês do ano, e de novo, e comercial para concatenar com year de date. O que é year de date? É justamente o ano dessa data, né? Da data atual que a pessoa está. Então, desse jeito aqui, ele já vai funcionar para você poder colocar
colocar apenas ali até o mês, dar o tab ali, ou sair da caixinha e ele já completar o ano para você. Eu vou pegar esse trechinho aqui que a gente fez, essas duas linhas aqui, o else e o if, vou dar um Ctrl C, vou lá para tbfim e vou colocar também no event exit, logo depois aqui do end with, né? Então, do mesmo jeito que a gente fez lá. Só o único detalhe, eu vou selecionar essa linha aqui, porque eu tenho que trocar os tbs início por tb fim. Como eu não quero escrever 3 vezes, então, Ctrl L, dentro do texto selecionado, porque agora eu quero só nesse textinho aqui, dentro do texto selecionado, eu vou substituir e até eu posso, né, colocar aqui então tb início, que vai virar tb fim. Substituir todas, vai tocar aqui. Opa. Peraí que eu fiz bobagem aqui, olha, ele acabou mudando ali para o módulo atual, tá? E aí tocou 19 vezes, quando eu esperava só 3. Por isso é sempre bom a gente dar uma conferida. E agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na folha e vou dar um Ctrl Z. E aí tudo vai voltar, tá bom? Então, você não perdeu o seu código, tá? Se alguma coisa do tipo acontecer. Então, vamos lá. Vou deixar aqui como texto selecionado, substituir todas. Agora sim, ele fez só 3 substituições, tá bom? Beleza, para vocês verem o que acontece, né? Esse carinha aqui engana às vezes a gente, tá? Então, você coloca lá texto selecionado, depois ele acaba fugindo. Por isso é bom a gente sempre prestar atenção. Se acontecer com vocês como aconteceu comigo, é só dar um Ctrl Z e aí ele vai, é só não desesperar, né? O segredo com programação, quando dá algum problema, é não se desesperar. Perfeito. Então agora vou salvar o código e vamos ver isso acontecendo. Então rodei, vim aqui na data, 12/5, por exemplo, saí, já completou com /2023. Então agora a gente tem uma caixinha de texto que funciona de forma bem bacana aí pra gente, bem interessante. Perfeito? Bom, galera, para a gente não deixar um vídeo gigante aqui para vocês, que eu sei que vídeo muito longo é ruim, todo mundo tem muita coisa para fazer. Então a gente vai fazer apenas mais uma atividade aqui para nossa aula de hoje. A gente vai fazer o seguinte, galera, a gente vai preparar o Excel, né, nossa planilhinha de Excel, para receber esses filtros. E aí na aula seguinte a gente vai realmente montar a mecânica dos filtros acontecendo. Tá? O que eu vou fazer lá no Excel? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir aqui, olha. Eu já deixei uma janela aqui. Eu tinha comentado na aula anterior que eu ia explicar para vocês hoje por que dessa janela. Talvez vocês já tenham utilizado a estratégia de filtro avançado no Excel, né? Então, se você vier aqui, olha, em filtrar e classificar, você tem, até melhor aqui, né? Em dados, desculpa. Você tem aqui a opção de filtro avançado, ok? Então, o que acontece? Aqui a gente vai aplicar justamente essa situação. A gente vai usar o Excel, né, o VBA, aí para aplicar filtros avançados para a gente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui data e vendedor, vou copiar e vou colar aqui no F, ok? E aí eu vou pegar data e vou repetir aqui no E. Então, olha o jeito que ficou, ó, data, data, vendedor. Por que é data, data, vendedor? Data de início, data de final e o vendedor, ok? Então, isso daqui são os meus critérios para filtro que a gente vai utilizar, tá? Então, por data aparece 2 vezes, vendedor uma vez só. Importante, tá? Aqui tem que estar escrito exatamente igual tá aqui. Então, não vai aí me colocar data de início, data de final, que daí não vai funcionar, tudo bem? Então, é data, data mesmo, igual tá aqui, tá? Se na sua base de dados você está usando alguma outra base de dados para fazer isso, e tiver contextos diferentes, tem que estar sempre igual à sua base de dados, senão não vai dar certo. E aqui embaixo a gente vai deixar um campinho em branco, que vai ser onde o VBA vai preencher aquilo que a pessoa escolheu como filtro para poder ser aplicado, perfeito? Aqui embaixo, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar os 3 títulos que eu tenho e vou colar eles aqui, olha, tá? Então eu vou deixar eles colados aqui. Perfeito. E agora, no finalzinho do vídeo de hoje, os cachorros do vizinho que começaram a latir. Não sei se está passando aí para vocês. Se estiver, eu peço desculpas, tá? Bom, então agora a gente já tem data, vendedor,
valor de venda, né? Então, dessa forma, a gente já consegue aí fazer com que o filtro seja aplicado. Então, agora as mecânicas que a gente precisa fazer são bem mais simples, tá bom? Então, galera, se você gostou do nosso vídeo de hoje, se você está gostando desse nosso projeto, comenta aqui embaixo, né? Se você está tendo dificuldade, se para você, eu sei que quem está começando com VBA, esse é um negócio aí de maluco, né? Então, às vezes pode ficar confuso, deixa aqui que a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Entra em contato com a gente, quer que a gente fale de algum outro assunto, seja de VBA, seja de Excel, mesmo que seja algum assunto mais básico, a gente tem aqui no canal vários vídeos, né, falando sobre vários assuntos bem mais básicos, bem mais aí, intermediários ou outros projetinhos mais avançados também, tá bom? Então é só deixar aqui e a gente vai sempre fazer o possível para atender as necessidades de vocês. Galera, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.